foi enganado por Anthony Fauci. He blatantly lied to Congress under oath during his 2024 testimony to the House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic. I am very happy to testify before any Congressional Oversight Committee. I have nothing to hide. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the... I have nothing to hide. Mas sobre um tempo em que o mundo teve medo de fazer perguntas. Antes de qualquer disputa ideológica. Teve medo de fazer perguntas? Não. Tem ainda. Você não pode falar sobre qualquer coisa ainda. Opinião, a depender, é crime. E dizem que isso é democracia. Lógica. Preciso dizer que eu não assisti a pandemia pela televisão. Eu a vivi. Perdi parentes, amigos, meu sogro, cuja morte hoje nos perguntamos se foi realmente por Covid. E perdi minha irmã por trombose após a vacinação. E também foi contaminado logo no início, quando ainda não existiam vacinas e havia a enorme incerteza sobre o tratamento. Recebi atendimento em um hospital que adotava um protocolo de intervenção precoce, e acredito que isso foi decisivo para a minha sobrevivência. Enquanto outros profissionais defendiam abordagens diferentes sem que houvesse consenso. Foi nesse período que eu percebi que talvez o maior problema não fosse apenas o vírus, mas o silêncio. De repente, parecia proibido perguntar. Disseram que existia apenas um caminho, uma verdade e uma ciência. Não, só pode usar esse remédio aqui, ninguém pode dar opinião, ninguém pode ser contra, ninguém pode duvidar. Óbvio que é porque alguém tinha que ganhar, brother. Acorda pra vida, bicho. Larga de ser burro, pô. E quem ousasse questionar era ridicularizado, silenciado ou até mesmo censurado. Muitos médicos perderam espaços, pesquisadores foram desacreditados e pessoas comuns tiveram conteúdos removidos das redes sociais simplesmente por discordarem dos protocolos oficiais. No Brasil, Jair Bolsonaro foi duramente criticado por defender abordagens diferentes das recomendações predominantes do Dr. Fauci. A doutora Nise Yamaguchi sofreu intensos ataques ao defender o debate sobre tratamentos precoces, assim como médicos como Zeballos e tantos outros que passaram. Ninguém sabia de nada. Não existia consenso mundial em nada. O que existia era um consenso da mídia, de um consórcio de mídia, para levar para um lado só. Isso por si só já é contra a ciência. Ainda mais é algo novo que ninguém sabia de nada. Entendeu? É o mesmo que dizer, não, a Terra é plana. O outro, a Terra é... Não, só pode falar isso. Não, quer falar merda? Fale sua merda. E nesse caso ainda é pior. Porque a Terra ser redonda, existem provas. Existem provas que ela é. Existem provas mesmo, foto, vídeo, nave, empresas inteiras trabalhando em prol disso para subir. Agora, o vírus e a forma de tratar não era algo novo. Não era algo que já tinham décadas as pessoas estudando e tentando. Não. Não existia prova de nada, não existia, tudo era novo, era novidade. Então não podia existir só uma vertente. E simplesmente taxaram um lado aqui de uma linha de pensamento única e pronto. Isso aqui é a verdade. E dane-se. Absurdo, velho. Absurdo. A ser tratados como se nem merecessem ser ouvidos. Não importava se estavam certos ou errados. O debate simplesmente não podia existir. Medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina deixaram de ser apenas temas científicos e se transformaram em símbolos políticos. E eu tenho uma pergunta legítima. Totalmente. O debate científico sobre esses medicamentos foi conduzido de forma aberta ou encerrado antes que pudesse acontecer? A ciência deveria responder perguntas, nunca impedir que elas fossem feitas. Porque quando uma sociedade proíbe perguntas, ela deixa de confiar na ciência e passa a confiar apenas na autoridade. Talvez esse tenha sido o maior erro da pandemia. Não apenas o vírus, mas a arrogância de acreditar que poucas pessoas podiam decidir sozinhas o que bilhões tinham o direito de pensar. E foi uma tragédia, né? Deu errado. Essa estratégia da mídia, essa linha de pensamento é que levou ao churrascamento de tanta gente. Porque só existia uma vertente, só podia uma coisa. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas se só predominou um discurso, foi o predominante, foi o permitido, e deu errado, e aí? Então não estavam certos, né? Pela lógica, não estavam certos, né? E decidir, transformando hipóteses em dogmas, ciência em religião, evidências em Total. censura e discussão em cancelamento. Enquanto isso, pequenos empresários viam seus estabelecimentos serem interditados. Vocês não vão lutar, né? Sim, é uma auto-infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, a gente vai fechar aqui. Não faz
isso por Eu já Parte vi isso. importante da socialização. Idosos morreram longe dos seus filhos e muitos partiram sem um último abraço. Alguns morreram de Covid, outros porque deixaram de tratar doenças graves ou tiveram diagnósticos adiados pelo colapso dos sistemas de saúde. Ao mesmo tempo em que ainda buscamos respostas definitivas sobre a origem da pandemia, incluindo a hipótese de um acidente de laboratório. A crise sanitária transformou-se também em uma guerra política, na qual rótulos como genocida, negacionista, terraplanista passaram a encerrar discussões em vez de promovê-las. Anos depois, medidas como lockdown, fechamento de escolas, impactos psicológicos no isolamento e limites éticos de mandatos vacinais passaram a ser debatidos com muito mais abertura, demonstrando que nunca houve motivo para impedir o debate. Por isso que a audiência do Anthony Fauci no Senado americano chama tanta atenção. Diante de perguntas sobre decisões que impactaram bilhões de pessoas, ele optou repetitivamente por ficar em silêncio. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon De my novo rights não, under pelo the amor de Deus. Nenhum cientista deve ser tratado como infalível. Nenhum governo deveria decidir sozinho o que bilhões podem pensar. Nenhuma plataforma deveria censurar debates científicos legítimos e nenhuma autoridade pública deveria estar acima do escrutínio. Talvez tenha chegado a hora de reconhecer que o debate nunca deveria ter sido interditado. É hora de pedir desculpas aos médicos, pesquisadores, pequenos empresários, famílias e milhões de pessoas. Que desculpa, meu. Acorda pra vida, velho. Que desculpa, bicho. Na moral, essa galera viaja, velho. Churrasco, um monte de gente. Monopoliza o debate. Proíbe, tira a liberdade das pessoas. Aí eu chego e falo, você tem que me pedir desculpa. Você pede desculpa, meu amigo, quando você sem querer pisa no dedo de alguém. Você pede desculpa quando sem querer você dá uma cotovelada na cara de alguém. Opa, desculpa, sangrou? Sangrou, desculpa aí. Você pede desculpa quando você tá andando na rua ali, dá um tombinho numa senhora idosa, ela trupica pra rua, cai na frente do carro, o carro... Você pede desculpa. E foi sem querer. Agora, quando você impede as pessoas de falar sobre algo, quando você impede o debate, quando você monopoliza tudo para a indústria farmacêutica, para indústrias específicas farmacêuticas, com medicamentos específicos, onde ela vai ganhar bilhões, aí você não tem que pedir desculpa não, meu amigo. Aí você tem que ser punido. Tem que descobrir e punir. Pelo amor de Deus, meu velho. Assim como também, quem não tem prova científica nenhuma e prega uma coisa como se fosse realmente tanto um lado quanto o outro, nenhum dos dois sabiam de nada. Ninguém tinha certeza de nada. Quem deu certeza de qualquer coisa na época, pra mim, todos esses são irresponsáveis, pô. Você tá entendendo? É como você querer proibir, por exemplo, tem dois países indo pra Marte. Tá? China, que é mentirosa pra caramba, porque é uma ditadura, não tem dois lados lá não tem divergência, é um lado só e dane-se. Então, um país mentiroso como a China indo pra Marte e os Estados Unidos. Quem quiser ficar do lado do que a China está dizendo que é Marte e como vai fazer lá e se vai dar certo, dane-se, fique. Não existe uma verdade sobre isso, não existe nada certo ainda sobre isso, é algo novo Marte. Se os Estados Unidos, quem quiser ficar do lado dos Estados Unidos, o que ele vai falar, o como vai fazer em Marte, como é Marte, o que vai rolar lá, dane-se, fique do lado. Quer discutir? Discuta. Quer seguir o que a China está falando? Siga. Quer seguir? Mas isso você pode morrer se você for pensando como a China tá falando. Velho, você é adulto. É responsabilidade sua. E ninguém sabe de nada. É uma teoria, é uma dúvida. É um questionamento ainda. E era isso, era um questionamento. Ninguém sabia. Você tá entendendo? Ninguém sabia a verdade. Não existia verdade definitiva ainda. Isso é ciência, pô. Isso é ciência. É questionamento, estudo, busca. Várias vertentes. Isso é ciência. Mas, pô, os caras, velho. As pessoas estão de um lado quanto pro outro, levando uma ideologia. Não, porque tem que ser isso aqui. Porque falou que é isso aqui, tem que ser. É muita burrice, bicho. É muita burrice. Que foram ridicularizadas. Aí agora, eu quero desculpas, desculpa. Que desculpa, meu amigo? Se cometeu crime, tem que pagar, pô.
Oxe, desculpa, pelo amor de Deus, velho. Tá de brincadeira comigo esses caras, velho. Bem, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O que mais que a gente tem aqui? Que veio com esse papinho de desculpa aí. Isso aí não, pra mim não colou não, hein? Pra mim isso aí não... Vamos ver aqui esse jornalista também. Que às vezes ele fala besteira também, tá? Vou ser realista aqui. Mas às vezes ele fala coisa séria. Vamos ver. Explosivo o efeito do encontro desse diário do Dr. Anthony Fauci no computador. Ele escreveu no computador dele, mas o computador dele estava ligado ao Gov americano. E aí foi fácil as investigações do Senado encontrarem. Ele foi convocado, precisou ir na Comissão de Segurança e Assuntos Governamentais do Senado. Ficou silencioso o tempo todo, mas foi revelado tudo que estava lá. O que me chamou a atenção foi o fato, e a gente não sabia, ele pôs isso no diário, ele teve uma trombose pulmonar depois de ter tomado a vacina. O próprio Dr. Fauci. Normal, eu conheço pessoas que tiveram trombose também depois de tomar, tá? E aí tiveram que tomar remédio para evitar uma trombose por conta do remédio. Bom, mas enfim, o que a gente ouve aqui, eu procurei, mas não encontrei comprovação, mas em 50 anos, mortes de atleta equivaleram a mortes entre 2021 e 2022, né? Atletas jovens, né? Mas, enfim. Mas o que eu queria falar é o barulhento silêncio que se ouve aqui no Brasil. Né? Parece que as pessoas sentiram, muita gente sentiu, que é responsável também pelas coisas que o Dr. Fauci pregou. Ah, meu amigo, mas aí vão fazer de tudo pra dizer que é teoria da conspiração, que é maluquice. Aí cabe a você pesquisar, ver as notícias de vários lados e ver as fontes oficiais. Se a investigação está sendo nos Estados Unidos, tem que ser a fonte oficial, tem que ser o governo americano, o Senado. O Senado americano ele não é formado só por republicano. É republicanos e democratas. Tá? E é baseado em dados que eles estão pegando da inteligência. Não é baseado em achismo. Então você tem que ser inteligente, pô. Pelo amor de Deus, bicho. Você não vai se lascar, vai ser burro por causa de ideologia, bicho. E que não eram necessárias, né? Essas coisas como máscara, distanciamento, isolamento. Né? Aqui no Brasil se desrespeitou completamente a Constituição, né? Direito de ir e vir, direito de reunião. Não, a Constituição virou um detalhe. A Constituição veio em segundo plano. O primeiro plano era seguir o que a ideologia mandava. Foi bizarro, bicho, foi bizarro. E ainda acontece isso hoje, tá? Com piada, com filme, com peça, com show, com opinião. Liberdade de expressão, vedação à censura, todo mundo foi censurado porque eu falava o óbvio aqui, das coisas que eu estava vendo. Minha mulher é médica e estava curando. Nenhuma paciente dela foi hospitalizada com Covid, porque tinha cura e barata, tinha e tem, né? Aí já, entendeu, velho? Isso é que é complicado, pô. Isso é que é complicado. Você afirmar uma coisa com tanta certeza, sendo que ninguém tinha uma comprovação, não sei se hoje existe, tá? Mas não existia até então, eu acho que até hoje não existe de nenhum dos lados uma comprovação científica correta, baseada em números, dados, que só uma coisa funcionava, ou essa aqui não funciona, ou isso, não tem. Existem várias vertentes. Outra, uma coisa pode funcionar para um e para outro não funcionar, é assim com tudo. Às vezes, quando você fica gripado, por exemplo, tomar um chá quente de hortelã com gotinhas de limão te deixa bom da gripe. Para outra pessoa, o organismo dela é mais forte. A gripe é mais forte, no organismo dela é mais fraco. Um chazinho com a gotinha de limão não funciona, ela pode até morrer de gripe. Então, ela tem que tomar vacina de gripe, ela tem que tomar remédio forte de gripe. Você entendeu, velho? Cada organismo, até nisso, existe duas opções, mais de duas opções. Porque a ciência, ela funciona assim. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Existem métodos, existem camadas de tratamento para cada pessoa, cada tipo de organismo, idade. Um jovem nunca vai ter o mesmo tratamento que um idoso no hospital. E às vezes para a mesma coisa, para o mesmo problema.
Então, velho, é uma burrice, bicho. Sabe, é um negócio assim de, velho, que animais, tanto de um lado quanto do outro, tá? Se você é cego de um lado ou cego de outro, como, pô, você afirmar, existia tratamento, e era, pô, não sei, velho. Pô, eu sei que você não podia proibir as pessoas de tentarem. Você não pode proibir uma pessoa de tentar uma coisa que ninguém ainda sabe de nada. Na época não existia vacina, não existia nada. Ninguém sabia de nada. E estavam proibindo as pessoas de tentar, pô. Por aí você vê a loucura, pô. Meu Deus do céu, velho. Que país é esse, bicho? Que país é esse, velho? Que mundo é esse, velho? Tem que acabar com esse negócio de ideologia, velho. Eu acho que tem que rolar uma guerra mundial aí pra acabar com esse negócio de ideologia cega. As pessoas emburreceram em prol da ideologia, bicho. Tem gente que não entende uma piada, tem gente que acha que é uma opinião, o cara tem que ser preso por opinião e acha que isso é democracia, bicho. Meu Deus do céu, velho. Na boa, viu, velho? Se você é assim, você é muito burro. Não tem outra opção. Você é muito burro. Você tem que se tratar, bicho. Caramba. Enfim, é isso. Rimos. Ficamos revoltados, falamos sério. E esse foi o Pod Abner de hoje. Deixe sua opinião aí nos comentários, você que chegou aqui depois. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o like também para mais pessoas receberem esse vídeo e entrarem no debate. Se bem que a ideia não é nem debate, né, desse vídeo. Enfim. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo Pod Abner, né? Até amanhã. Vamos ver do que a gente vai falar. Pô, acabou numa bad vibe. Acabou numa bad vibe braba, velho. É porque estressa, pô. A burrice estressa, bicho. Você vê as pessoas agindo como animais, pô. Estressa muito. O cara chega... Você tomou... Não. Ih, negacionista, não tomou... Quer dizer, uma coisa que ninguém sabe ainda, pô, os efeitos. Comprovadamente, um monte de gente deu um BO aí por causa do remédio lá da picada. E comprovadamente, muita gente deu BO também com outras coisas, porque não tomou, porque... Velho, cada caso é um caso. Ninguém tinha certeza de nada. E o pessoal agia como se tivesse certeza, porque a mídia falou, porque ai, você é negacionista. Ou outro, ai, porque você vai... Não, com certeza vai dar merda, porque você tá tomando essa vacina. Quer dizer, velho, sendo que ninguém sabia, bicho. É isso, eu fiquei revoltado. Perdeu o clima da risada do podcast, enfim, mas... Muito boa noite pra você.